No nosso dia a dia, na nossa mente, na nossa atividade mental, nós somos muitas vezes confrontados com um determinado conjunto de pensamentos que nos pode dificultar um bocadinho a nossa vida. E estou a falar de pensamentos como, por exemplo, uma dinâmica de preocupação constante, uma dinâmica de autoculpabilização e aí um autojulgamento também, uma dinâmica de comparação, uma dinâmica de autodesvalorização. Portanto, há um conjunto de pensamentos que ao longo da nossa vida, diariamente, se manifestam, se ativam, surgem na nossa mente e, de facto, dificultam-nos bastante, complicam-nos bastante a vida. No entanto, como são coisas que já, em muitos casos, já fazem parte da nossa vida, da nossa forma de pensar há muitos e muitos anos, nós admitimos que talvez isso seja parte da nossa personalidade, talvez isso seja parte da nossa, enfim, do nosso temperamento herdado, etc, etc. Portanto, o que é certo é que essas dinâmicas, e volto a lembrar, uma espécie de preocupação constante, uma espécie de autodesvalorização constante, uma espécie de autocobrança constante, uma espécie de autojulgamento constante, a comparação. Portanto, as pessoas, quase todas elas, têm assim, digamos, uma espécie de nuvem cinzenta que aparece quando estão menos bem, quando estão em situação de stress, quando estão cansadas. E esses pensamentos parasitas, como eu gosto de lhes chamar, aparecem. E o que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que, à medida que nós vamos permitindo que esses pensamentos apareçam na nossa mente, essa nossa permissão vai como que reforçando o aparecimento deles. O que é que isto quer dizer? Que nós, ao irmos permitindo, consciente ou inconscientemente, que essa dinâmica mental nos vá aparecendo, essa nossa permissão vai reforçando uma espécie de piloto automático que, a determinada altura da nossa vida, nos parece muito difícil ou quase impossível desligar. Portanto, volto a dizer que a comparação, a autodesvalorização, a autocobrança, a autoexigência, pronto, o crítico interior, portanto, esse tipo de vozes internas que muitas vezes até misturam um bocadinho tudo isto que eu aqui vos estou a lembrar, tendem a surgir frequentemente na mente, no pensamento das pessoas. E algumas pessoas podem estar a ouvir e pensam assim, bem, eu tenho essa voz crítica constantemente ligada. Bom, e é verdade. Às vezes essa voz crítica está tão presente na nossa vida, nós deixamos que ela ocupasse um espaço tão grande na nossa mente que ela se confunde um bocadinho com a nossa forma de estar e de ser. Não é? Mas mesmo assim, mesmo quando nós observamos que essa voz crítica interior, essa tal comparação, essa desvalorização, essa desconfiança de nós próprios, etc., ela, por muito presente que ela esteja, nós não somos essa voz, nós não somos esse pensamento. Poderão eventualmente algumas pessoas pensar, então, mas porquê é que eu tenho essa voz crítica interior tão presente em mim? Bom, várias razões poderão ser encontradas para isso, desde situações na nossa educação, desde acontecimentos que, enfim, pelos quais nós passamos na nossa infância, na nossa adolescência, ou às vezes até mesmo já na nossa idade adulta, nós podemos passar por situações em que, seja internamente ou seja externamente, ouvimos uma voz que nos põe em causa, que nos critica, que nos desvaloriza, etc, etc. Portanto, e quando isto acontece precocemente na nossa vida, ou já na nossa idade adulta, quando estamos numa situação em que
existe algum stress, existe alguma ansiedade, essas vozes tendem a ficar, essas narrativas internas tendem a ficar. Portanto, eu não queria aqui neste vídeo explorar muito essa raiz do problema, embora seja um assunto que também vale a pena nós abordarmos num outro vídeo, numa outra conversa. Hoje eu queria deixar-vos aqui um sinal e uma lembrança. No nosso dia a dia, e em relação a esta voz que aparece, a tal voz crítica, a preocupação, existe também uma outra voz que parece ser assim uma espécie de gestor de tarefas, não é? Que está-nos constantemente a lembrar, olha, tens que ir comprar aquilo, tens que fazer aquilo, tens que ligar para não sei quem, tens que... Portanto, um professor meu dizia-me que isto era a ditadura dos imperativos. Não é? Temos aqui dentro uma voz que está sempre constantemente a lembrar o que nós temos que fazer e às vezes, enfim, quando nós estamos até um bocadinho mais desocupados, essa voz liga-se a tentar encontrar coisas para nós fazermos. Pronto. Também essa voz é uma voz que dificulta bastante a nossa vida, porque todos nós precisamos de ter tempo para recuperar, para descansar, para desanuviar, para espairecer. E, portanto, essa voz do gestor de tarefas internos, post-its mentais, se quiserem, também importa nós observarmos-la como uma voz que não tem que estar constantemente ligada. Portanto, esta descrição que aqui vos estou a fazer, e pronto, apesar de eu falar dela como uma voz, um conjunto de vozes, é verdade que as pessoas muitas vezes não as sentem como algo que é verbalizado internamente, não há propriamente uma conversa, é uma experiência sensorial, surge um pensamento, quase que fosse como se fosse uma espécie de um slide mental, em sim, é que eu me vejo a fazer qualquer coisa e eu interpreto esse pensamento como algo que eu tenho que fazer. E, portanto, quando eu aqui falo de vozes, portanto, no fundo estamos a falar de dinâmicas mentais que estão constantemente a trazer uma mensagem, estão constantemente a empurrar-nos para qualquer coisa. Agora, seja qual for esse tipo de voz mais densa que nos aparece, lembro, nós não somos essa voz, nós não temos que temer essa voz e podemos ensinar-nos a responder a essa voz. E essa é uma parte muito importante na interação com a voz. Infelizmente, há muitas pessoas que, sentindo essa voz de uma forma mais intensa, elas obrigam-se a reprimir essa voz, a proibir essa voz, a tentar calar essa voz, combatendo-a. E essa estratégia de embate um bocadinho violento com a voz, com esses pensamentos internos, muitas vezes não corre bem, porque aquilo que nós muitas vezes tentamos reprimir ganha força, não é? Com essa tentativa de repressão interna. Portanto, é possível usarmos outra estratégia em que podemos aceitar, observar essa voz, qual é a função dela em nós, mas fazer uma negociação e transformar essa voz para algo que nos seja mais útil. Portanto, hoje eu queria deixar-vos aqui esta lembrança de que estas vozes internas, estes pensamentos negativos, estas constantes instruções e sugestões que muitas vezes se transformam na tal narrativa interna que tanto nos faz mal, é bom que nós, a pouco e pouco, nos permitamos colocar uma distância de observador dessas narrativas internas. Como eu vos disse, a origem dessa narrativa interna, ela, enfim, também deve ser explorada, entendida e trabalhada. Mas hoje queria-vos deixar aqui esta lembrança de que colocar-nos como observadores dessa narrativa, colocar-nos como alguém que contempla, não é, essa voz a manifestar-se, é um ponto importante para nós começarmos a mudar essa mesma narrativa. Pode parecer um bocadinho estranho esta conversa de nos colocarmos como observadores,
observadores dos pensamentos, observadores enfim, do que se passa aqui dentro, às vezes até observadores dos sentimentos ou das emoções. Mas o que é certo é que o nosso cérebro humano é capaz de o fazer. Não é? Isto não tem nada a ver com metafísica ou algo esotérico, tem a ver com uma utilização mais plena desta nossa capacidade cerebral e, se quiserem, um termo técnico para fazermos isto, no fundo é um outro nível de consciência, uma metacognição, em que nós conseguimos observar os pensamentos, conseguimos analisá-los, conseguimos transformá-los, e se isto parece assim uma coisa do outro mundo, não é, não é. Isto é uma capacidade que este cérebro humano tem de observar pensamentos, de os trabalhar e, eventualmente, transformá-los, ou até mesmo libertar-se deles. Portanto, nós todos, seres humanos, somos capazes de o fazer. Poderá surgir uma pergunta com esta lembrança, assim, mas se eu sou capaz de fazer, porquê é que eu não tenho conseguido fazê-lo e porquê é que me parece ser tão difícil fazê-lo? Bom, como no início desta conversa vos dizia, nós, ao irmos permitindo, eu diria aqui se calhar inconscientemente, que esses pensamentos apareçam recorrentemente, nós também inconscientemente estamos a reforçá-los, é como se estivéssemos a autorizá-los a irem se mantendo presentes. E esta permissão vai como que criando um hábito em nós e, portanto, torna-se a expressão que há pouco usei convosco, piloto automático, mas transforma-se num hábito. E qual é o hábito? O hábito é, num determinado estado de espírito, numa determinada emoção, aquele pensamento de comparação, de desvalorização, de crítica interior, de autocobrança, etc., de autojulgamento. Portanto, esse tipo de pensamento aparece. E vocês vão de reparar que esse tipo de pensamento, mais denso, mais pesado, normalmente surge associado a um determinado estado de espírito, a um determinado estado emocional. Ou seja, as emoções fazem despoltar esse conjunto de pensamentos. Ok? Portanto, há uma ligação entre a emoção, o sentimento, há uma determinada circunstância, faz disparar esse sentimento ou emoção e aquele conjunto de pensamentos mais pesados, mais densos, aparece. Portanto, há esta ligação. E é também esta ligação que é importante nós irmos desmontando. Porquê? Porque é natural, ao longo desta nossa experiência humana, que possamos, de vez em quando, sentir-nos zangados, sentir-nos tristes, sentir-nos ansiosos ou preocupados com alguma coisa. Ora, esse tipo de emoção não tem necessariamente de fazer despoltar aquele conjunto de pensamentos negativos sobre nós próprios, em que nos cobramos, desvalorizamos, duvidamos de nós, etc, etc. Portanto, esta ligação entre um estado de espírito, um estado emocional e esse conjunto de pensamentos, importa ir desligando e é possível desligar. Bom, para terminar, o que é que eu gostaria de vos propor? Eu vou deixar num outro vídeo um exercício específico para que vocês possam usar no vosso dia-a-dia, no sentido de travar os pensamentos. Ok? E o objetivo desse exercício é colocar assim uma espécie de travão entre vocês e esse pensamento. Como há pouco vos dizia, só pelo facto de nos colocarmos como observadores desse pensamento, esses pensamentos tendem a perder alguma força, algum poder sobre nós. Portanto, aquilo que eu vos vou deixar no outro vídeo, e deixo depois também aqui na descrição deste vídeo, que tanto vou deixar no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais, é uma descrição específica do exercício. Tem a ver com estarmos atentos, sempre que esse tipo de pensamentos aparecem, nós agimos de uma determinada forma. Okay? Há um conjunto de instruções que vos vou deixar e vocês vão se disponibilizar a praticar e durante alguns dias, no mínimo 7 dias, é um número que
me parece ser importante, durante 7 dias estarem especialmente atentos para, sempre que esse tipo de pensamentos aparecerem, vocês colocarem assim uma espécie de travão. Ok? Poderão eventualmente vocês pensar com esta descrição assim, então, mas eu agora vou ter que estar a pôr um travão sempre que esses pensamentos me aparecerem? Não. O objetivo deste exercício ou desta estratégia mental passa também por ensinarem ao vosso cérebro, digamos, este travão para que ele possa ser acionado sozinho. Ok? Portanto, o objetivo não é vocês ficarem aqui com uma espécie de obrigação para que sempre que esses pensamentos apareçam, vocês tenham que voluntariamente, conscientemente, não é? Focarem-se naquela estratégia que vos vou ensinar. Não, o objetivo passa por ensinar a nossa mente, neste caso o nosso cérebro, a ativar uma determinada resposta travão para que sempre que esses pensamentos aparecerem, vocês conseguirem colocar-se como observadores e eles, eventualmente, e é isso que tem acontecido, vão perdendo a sua força. Portanto, depois a partir daí, podemos expandir um bocadinho mais as técnicas, podemos avançar um bocadinho mais, mas este ponto inicial é muito importante. É um ponto de partida para depois também se poder fazer outro tipo de mudança a nível dos pensamentos. Mas digamos que esse travão mental é importante nós praticarmos e ao irmos fazendo, ou aplicando, ginasticando esse travão mental, sempre também com uma intenção presente. Nós não estamos só a fazê-lo pelo momento, estamos também a fazer para ensinar este cérebro a que ele consiga também ativar essa resposta sozinho. Ok? Portanto, num outro vídeo, numa outra gravação, vou-vos deixar essas instruções mais específicas para vocês permitirem então usar no vosso dia a dia esse pensamento travão para que aqueles pensamentos densos de comparação, desvalorização, de duvidarem de vocês próprios, pronto, esse tipo de pensamentos mais negativos possam ir perdendo alguma força sobre vós. Está bem? Portanto, peço que, se tiverem interesse, pesquisem então na legenda deste vídeo o outro vídeo com a gravação, com o exercício e pronto. Façam a vossa experiência e em função também dessa vossa experiência, depois deixem aqui uns comentários para ver como é que a coisa está a funcionar. Está bem? Tudo bom? Ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração, calma, esperança e coragem, é importante, e tudo bom. Ou melhor ainda, tudo bom. Obrigado.